Olá, pessoal dos oitavos anos. Eu sou o professor Fábio Pernambuco e hoje o tema da aula são fluxos migratórios da população mundial, comparação com permanências e mudanças nos fluxos migratórios locais. Ok? Bom, fatores que influenciam o povoamento. Nós temos a ordem natural, como o clima, o relevo, a disponibilidade de água e qualidade do solo para fins de agricultura. Então, o fator de ordem natural ele vai influenciar na ocupação humana, no sentido de que, no caso de um deserto, vão ocorrer vazios demográficos, porque essa paisagem prevalece a ordem natural. Podemos dizer que é num deserto onde há temperaturas muito elevadas, onde não vai, de certa forma, dar condições necessárias para que ocorra um povoamento. Então, essa área a gente pode chamar de área anecúmena, onde fatores naturais sobressaem, muitas vezes até da técnica do ser humano. E a imagem aí mostra uma área de deserto como esse fator natural influencia a distribuição da população pelo planeta. Fatores também que influenciam o povoamento seria também de ordem histórico-econômica. As cidades relacionadas aos povoamentos antigos, ao crescimento da implantação de sistemas de transporte, dinamização das economias regionais. As cidades, por sua vez, são sempre mais assentadas sobre uma planície. Então, a própria topografia do relevo favorece essa ocupação, na medida que, com o avanço da técnica, das relações culturais, faz com que essas cidades cresçam. E a gente tem cidades bastante desenvolvidas no mundo inteiro, como Nova York, Tóquio e, sobretudo, São Paulo. A imagem mostra aí uma cidade de Nova York como uma área ecúmena. Okay? Bom, falando um pouco também sobre o panorama da população mundial. Porque na aula do professor Pedro Renato, ele mostrou muito dos conceitos básicos da demografia. Ele fala o que é população absoluta, ele falou sobre o que é população relativa, o que é uma área densamente povoada. Então, todos esses conceitos nos levam a entender como está o panorama da população mundial atual. E o crescimento demográfico ele está relacionado muito ao número de filhos, à expectativa de vida e às migrações. Quando refere-se ao número de filhos, eu estou falando de quê? De taxa de fecundidade, que é a média de filhos por mulher, a média de filhos por família, como podemos dizer, né? Quando a gente fala das taxas de mortalidade, seria o total do número de óbitos de uma população. Quando é taxa de mortalidade infantil, seria a taxa, o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, até 5 anos de idade, por 1000 nascimentos vivos, na população. Então, a gente também lança mão de conhecer o conceito da expectativa de vida, que seria a expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer, que é a média de vida de uma população. A gente tem, por população, por regiões, estimativas de 1950 a 2000, de 1950 a 2015 e projeções de 2015 a 2100. Mostra-se que continentes como o africano, continente como o da África, ele tem uma grande taxa de natalidade. Já o continente europeu, quase nula a taxa de natalidade. Então, são projeções que fazem com que a gente entenda que há um continente, há países onde a taxa de natalidade é mais elevada, e isso é um indicador de um país, de um continente subdesenvolvido, de um país mais pobre, periférico. E no caso da Europa, onde a taxa de natalidade é muito pequena, quase nula,
de alguns países, mostra que é um continente mais avançado, é formado por países mais desenvolvidos, mais centrais. Há desigualdades nessa dinâmica demográfica. Quando eu falo desigualdades, por exemplo, há países que são subdesenvolvidos, pobres e periféricos, que vão ter mortalidade infantil elevada, que vão ter taxas de natalidade também elevada, vão ter expectativa de vida muito baixa, um pouco mais. Há países no continente africano onde a taxa de expectativa de vida, de esperança de vida ao nascer, é um pouco mais de 42 anos de idade. E há essa desigualdade porque temos exemplos de países desenvolvidos, centrais. A gente também usa muito essa expressão primeiro mundo, né? Fica mais fácil para o aluno entender aquilo que é primeiro, que é terceiro mundo. Mas no caso desses países desenvolvidos e centrais, eles têm uns indicadores diferentes, né? Como a taxa de natalidade muito baixa, a expectativa de vida muito elevada, acima de 88 anos de idade. A gente tem uma expectativa, ou melhor, a mortalidade infantil baixa. Então, ocorrem essas desigualdades entre os continentes no mundo inteiro. E a gente pode dar como exemplo a população etíope, onde é caracterizada não apenas por ser muito jovem, mas também cresce bastante em ritmo acelerado. A população etíope, né, o país, a Etiópia, tem um crescimento demográfico natural muito acelerado, onde a taxa de fecundidade chega a mais de 3 filhos, 4 filhos por família, por mulheres. Um outro exemplo de desigualdade na dinâmica demográfica, podemos mostrar agora, é em relação à expectativa de vida ao nascer, ou regiões. Temos essas desigualdades entre os continentes, onde na maioria das vezes, os continentes que estão localizados acima da linha do Equador, chamados países do norte, né? Com exceção à Austrália, que fica no hemisfério sul, com uma expectativa de vida elevada, uma expectativa de vida, né? Uma esperança de vida ao nascer muito elevada, passada por muito acima de 88 anos de idade, como o Japão, Noruega, Finlândia. Já uma expectativa de vida, uma esperança de vida ao nascer baixa, a gente tem o próprio continente africano, a América Latina, sobretudo os países da América Central, também não possui tanta uma expectativa de vida elevada, né? Já baixa. Desigualdade na dinâmica demográfica. A riqueza no mundo, ela não é bem distribuída, né? Ela é bastante desigual. Então, como ocorrem essas diferenças socioeconômicas entre os continentes, existe um indicador, existe um cálculo muito importante criado pela ONU, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, onde leva em conta fatores como esperança de vida ao nascer, taxa de mortalidade infantil, grau de escolaridade. A gente pode ver que os países que estão de roxo mais intenso são países de riqueza mais elevada, países onde possuem um IDH muito elevado, próximo a 1, porque o IDH ele é calculado de 0 a 1. Então, países escandinavos, países do norte da Europa, ele possui IDH elevado, muito próximo a 1, como 0,928, 0,972 de IDH. Já os países, você pode ver, como está bem claro aí, mais presente no continente africano, possuem um IDH muito baixo, onde a expectativa de vida é baixa, onde o grau de escolaridade é baixo e onde, além da expectativa de vida, do grau de escolaridade, uma taxa de mortalidade infantil muito elevada. Porque os países do continente africano, alguns países da Ásia e até mesmo da própria América Latina, não dão condições necessárias para que a criança, ao nascer, tenha
mais condições de viver, né? Ok, gente? Até mais. Até a próxima.